Salve, salve, queridos! Tudo bem? Professor Valério Fernandes. É um prazer tê-lo aqui no meu canal, no Telegram. Eu quero responder a pergunta que foi postada aí no grupo. Não só no grupo, mas também no Instagram. Deixei lá para você responder a minha enquete. Se essa questão aí, ela é certa, se essa questão é o que, por favor? Errada. E eu quero perguntar, queridão, você marcou esse item certo ou você marcou esse item errado? E aí, se caísse essa questão hoje na sua prova da PCDF, você acertaria? Se caísse no concurso para DEPEN, você acertaria? E na Secretaria de Educação, você gabaritaria? E aí, dúvida? Então presta atenção, essa questão está errada. Poxa, professor, está errada? Está errada, querido. Para você que marcou a questão errada e não fez pela fé, não julgou por automatismo, entendeu? Para você que realmente marcou a questão como errada e sabe fazer a questão, você tem conteúdo, você tem teoria, parabéns para você, querido. Você que errou a questão colocando como certa, por que a questão é errada, Valério? Agora o titio Valério vai responder para você. Tudo bem, querido? Antes de responder essa questão, você tem que saber que é uma questão cobrada comumente, não só pela banca Sebrasp, mas ainda pela banca Quabrix, FGV, Fundação Getúlio Vargas, FCC e outras. Então preste bastante atenção. Valério, para eu responder esse tipo de questão, eu tenho que dominar uma coisa chamada estrutura sintática. Quero perguntar para você, você tem um bom entendimento sobre análise sintática? Você sabe os termos essenciais, sujeito e predicado? Você conhece os termos integrantes, objeto direto, objeto indireto, predicativo, complemento nominal, agente da passiva? Você tem noção dos termos acessórios? Adjunto adnominal, adjunto adverbial, aposto. Se você tem um conhecimento disso, eu quero trazer uma boa retórica para você. Com certeza você vai se dar muito bem nas provas. Mas você que não tem um domínio disso, querido, procure estudar análise sintática. Ela não só é fundamental para a concordância verbal nominal, mas ainda para todos os aspectos gramaticais na língua portuguesa. Então, vamos lá. Para eu fazer essa questão, eu tenho que ter uma boa noção de estrutura sintática? Sim. O primeiro passo para eu trabalhar um tipo de questão como essa, que é concordância verbal, eu vou buscar o verbo. O verbo é a espinha dorsal da análise sintática. Tudo passa por ele. Então você tem que saber se o verbo é pessoal, possui um sujeito dentro da oração, ou se o verbo é impessoal, ele não possui sujeito dentro da oração. E aí você me pergunta, como é que eu sei que o verbo é pessoal, tem sujeito? Como é que eu sei que o verbo é impessoal, não tem sujeito? Eu vou adiantar para você os verbos impessoais, que não terão sujeito. O sujeito será chamado de inexistente ou oração sem sujeito. Está preparado? Vem comigo. Os verbos impessoais. Primeiro verbo impessoal, haver. O haver será impessoal com sinônimo de existir, ocorrer, acontecer, ou com a ideia de tempo em geral. Pegou aí o primeiro? Segundo verbo impessoal é o verbo fazer, indicando o tempo decorrido. Terceiro verbo impessoal é o verbo ser, indicando hora, data, distância. Quarto verbo impessoal são os verbos que exprimem fenômenos da natureza. Choveu muito, trovejou bastante. Quinto verbo que vai ser verbo impessoal são as expressões chega de, basta de. Quando eu digo assim, ó, chega de mentiras, basta de ameaças.
Então, esses 5 verbos, eles serão verbos impessoais dentro de um contexto. E se são verbos impessoais, você vai fazer a pergunta para eles dentro da oração e eles não terão poder de te dar o sujeito dentro da oração. Por quê? Porque verbo impessoal você não consegue achar o sujeito, porque ele não tem. Nesse caso, o sujeito dos verbos impessoais é chamado de inexistente ou oração sem sujeito. Guardou? Maravilha! Guardados verbos impessoais, qualquer outro verbo que você achar dentro da oração, ele é verbo pessoal. E se é pessoal, ele possui um sujeito. Se possui um sujeito, você vai fazer a pergunta para o verbo pessoal e ele vai te dar o sujeito. Como, por exemplo, você vai fazer o que é que antes do verbo pessoal, quem é que antes do verbo pessoal, e aí tudo o que sobrar é o sujeito. E aí o sujeito pode ser simples, se for apenas um núcleo, composto, 2 ou mais núcleo, elíptico, se ele estiver subtendido, indeterminado ou oracional, ou sujeito genérico. Combinado, então? Verbo pessoal, tem sujeito. Cabe a perguntinha, o que é que, quem é que? Verbo impessoal, não tem sujeito. Não cabe a perguntinha, o que é que, quem é quem? Tudo bem, querido? Então você já sabe. Depois que você achou o verbo pessoal, identificou o sujeito, você vai tentar colocar a oração na ordem direta. Primeiro, sujeito. Depois, a transitividade do verbo. Depois, os complementos verbais, objeto direto. Depois, predicativo do sujeito ou do objeto, complemento nominal e, para finalizar, o período simples, o adjunto, o que, por favor? Adverbial. Você tenta colocar a oração na ordem direta. Lembrando que, se a oração não estiver na ordem direta, os termos sintáticos estarão inversos. E aí você entra numa figura de linguagem chamada de anástrofe, ou hipérbato, ou síncrase, ordem inversa. Então vamos que vamos, sem mais delongas. Pega aí a questãozinha, por favor. Vamos lá? Ele vai dizer o seguinte, ó, muita atenção. A questãozinha, ela tá lá no meu Telegram. Você que tá pegando aí, não pegou a questão, eu postei lá e postei também lá no meu story. Vai lá que vou estar lá no Instagram. Querido, ele diz o seguinte, olha o comando, olha o texto proposto pela Banca Sebrasp. Os Estados Unidos da América cresceram a uma taxa superior a 3% em 12 meses. Mas a maioria dos analistas aposta que a economia americana perderá força no segundo semestre. Isso é o texto. Agora vem o comando do examinador. Preste bastante atenção no comando do examinador, porque ele é muito importante. Olha o comando. Se o verbo oração, abre aspas, mas a maioria dos analistas aposta, fecha aspas, estivesse flexionado no plural, apostam. Olha só, o período estaria incorreto. O período estaria incorreto, visto que, de acordo com a prescrição gramatical é a norma culta, é a norma padrão, é a gramática normativa. De acordo com a prescrição gramatical, a concordância verbal em estrutura dessa natureza que é a maioria, que é o núcleo partitivo, deve ser feita com o termo maioria. Então, essa questão está o quê? Errada. Valério, por que a questão está errada? Veja que dentro da concordância verbal você tem várias estruturas. É salutar que você guarde pelo menos algumas estruturas. Como, por exemplo, se eu encontrar um sujeito com núcleo percentual fracionário, mais uma expressão no plural, mais verbo, eu tenho uma estrutura. Se eu encontrar um sujeito com núcleo coletivo, seguido de uma locução adjetiva, mais verbo, eu tenho uma outra estrutura. Tá vendo o tipo de estrutura? Agora, essa questão vai trabalhar o núcleo partitivo.
Você conhece a estrutura dos núcleos partitivos? Qual que é a estrutura? A maioria de, a minoria de, a boa parte de, uma porção de, grande quantidade de, mais uma expressão no plural, mais um verbo. Se você encontrar essa estrutura, observação, duas possibilidades de concordância verbal. Você pode concordar com o núcleo partitivo, maioria, minoria, parte, quantidade, porção, ou você pode concordar com a expressão no plural. Então, a concordância verbal, ela é literalmente o que, Valério? Facultativa. E aí você pode estar se perguntando, professor, eu não entendo o que é núcleo partitivo. Aí é uma questão de interpretação do texto. É uma interpretação do texto? Sim. Vou te dar um exemplo. Eu digo assim, a maioria dos alunos chegou. O verbo chegar é pessoal. Faça a pergunta, quem é que chegou? A maioria dos alunos é o sujeito. Cadê o núcleo? Maioria. Esse núcleo está no singular. A maioria dos alunos chegou. Então, chegou vai ficar na terceira pessoa do singular para concordar com o núcleo maioria. Mas esse núcleo maioria, que é o núcleo partitivo, ele está seguido de uma expressão no plural. A maioria dos alunos chegou, ou eu posso falar, a maioria dos alunos chegaram. Quando eu digo chegou, terceira pessoa do singular concorda com maioria, que é o núcleo partitivo. Agora, quando eu digo a maioria dos alunos chegaram, não concorda com maioria, núcleo partitivo, concorda com alunos. Ah, Valério, duas possibilidades de concordância, o quê? Verbal. Mas eu ainda não entendi o que é núcleo partitivo. Então entenda, quando eu digo a maioria dos alunos chegou, eu não estou dizendo que todos os alunos chegaram. Eu estou dizendo que parte chegou. Tem aluno que chegou e tem aluno que não chegou. Isso é núcleo partitivo. A maioria dos alunos chegou. Entende-se que tem aluno que chegou e tem aluno que não chegou. Isso é núcleo partitivo. Pegou a questão? Então agora vamos voltar aqui. Vai lá na questão. Abre aspas. Mas a maioria dos analistas aposta. Qual é o primeiro passo para se fazer análise sintática? É achar o verbo. Dê-me o verbo. Aposta. Diga para eu ouvir. Esse aposta, ele é verbo pessoal ou ele é verbo impessoal? Ele é verbo pessoal. Se ele é pessoal, cabe a perguntinha antes dele. O que é que mais verbo? Quem é que mais verbo? Para ele te dar o sujeito. Já que verbo pessoal tem sujeito. Façamos a pergunta. Quem é que aposta? A maioria dos analistas. A maioria dos analistas é o sujeito. Cadê o núcleo? O núcleo não pode ser analistas. Por quê? O núcleo não pode ser analistas? Não, porque na língua portuguesa, o núcleo de um sujeito não pode vir regido de preposição. Falando, cadê a preposição? Quando eu digo a maioria dos analistas, esse dos é contração de preposição de, essencial, mais o artigo os. De mais os vira dos. Contraiu. Então o núcleo não pode ser analistas porque o núcleo está regido de preposição. E na língua portuguesa, o núcleo de um sujeito não pode aparecer regido de preposição. Então, o núcleo não é analistas. O núcleo é o que, por favor? Maioria. Então esse núcleo não é percentual, não é sinônimo, não é infinitivo. O núcleo é o que, Valério? O núcleo ele é partitivo. Então eu posso dizer, a maioria dos analistas aposta vai ficar na terceira pessoa do singular para concordar com o núcleo do sujeito maioria, que é o núcleo partitivo. Mas eu posso falar, a maioria dos analistas apostam. Quando eu coloco apostam, ele fica na terceira pessoa do plural, não para concordar com maioria, para concordar com quem, por favor? Com analistas. Ah, professor, concordância facultativa. Posso dizer, a maioria dos analistas aposta ou a maioria dos analistas apostam. Então, deu para você pegar?
Aí, olha o que acontece. Vamos aqui à questão. Ele vai dizer, volta a questão comigo. Se o verbo da oração, abre aspas, mas a maioria dos analistas aposta, estivesse flexionado no plural, apostam, o período estaria incorreto para aí mesmo. Não estaria incorreto. O período estaria o quê? Correto. Porque a gramática admite, a maioria dos analistas aposta, a maioria dos analistas o quê, por favor? Apostam. Deu para você pegar? Agora, querido, cuidado que tem uma pegadinha. Olha a pegadinha que tem aqui, ó. Muito cuidado, porque a banca Sebrasp já colocou isso que eu vou falar para você em outras provas. Porque ela poderia dizer, ó, a maioria dos analistas apostam. E pode perguntar, a maioria dos analistas apostam. O termo apostam está na terceira pessoa do plural para concordar com o núcleo do sujeito, para concordar com o núcleo do sujeito analistas. A questão estaria o quê? Errada. Porque ele está na terceira pessoa do plural? Está. Ele concorda com o analista? Concorda. Mas analistas não é o núcleo do sujeito. O núcleo do sujeito é quem, por favor? Maioria. Pegou aí a pegadinha do CESP? Se você não pegou, presta atenção novamente. O CESP poderia dizer, abre aspas, mas a maioria dos analistas apostam, fecha aspas. O termo, abre aspas, apostam, fecha aspas, está na terceira pessoa do plural para concordar com o núcleo do sujeito maioria. Errado. Está na terceira pessoa do plural para concordar com o núcleo do sujeito analistas. Errado. Porque o núcleo do sujeito não é analistas. O núcleo do sujeito é o que, por favor? Maioria. Ok, querido? Então, essa foi a minha dica. A dica do professor Valério Fernandes. Vou colocar várias dicas para você lá no meu story. E nós vamos comentando aqui no Telegram. Agora, só mais um detalhe para você. Ao se fazer a análise sintática, você aprende a produzir texto. O que é produzir texto? Você aprende a fazer uma redação discursiva. Para você fazer uma exímia redação discursiva, você não precisa ter só a técnica. Você precisa ter o alicerce. Você precisa ter o quê? A massa. Você precisa da gramática. A gramática como meio. Meio para você interpretar, compreender o texto. Gramática como meio para você produzir um texto. Tudo bem, querido? Então, eu te aguardo lá no meu Instagram, lá no meu Telegram e que Deus te abençoe. Um beijão do professor Valério.